Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Skylar James não era o tipo de garota que você notava à primeira vista. Ela não era popular, nem sorria, nem era particularmente expressiva. Pequena, com ombros ligeiramente curvados como se quisesse ser invisível, usava roupas escuras simples e tênis surrados. Seus óculos redondos frequentemente escorregavam pela ponta do nariz, e seu cabelo castanho, sempre preso em um rabo de cavalo impecável, revelava um hábito militar. Nada deve exceder. Ao chegar a Roosevelt High School, nos subúrbios cinzentos e movimentados de Chicago, ela passou pelos alunos como uma sombra. Ninguém parou para recebê-la. Alguns olhares curiosos, às vezes zombeteiros, mas nada mais. Skylar não buscava contato. Ela olhava para os corredores, evitava grupos, sempre se sentava no fundo da sala, de costas para a parede, com os olhos fixos na porta. Ela carregava uma bolsa militar surrada, bordada com algumas insígnias desbotadas. Parecia grande demais para ela, mas ela a segurava com força, como um fragmento do seu passado que ela se recusava a abandonar. Mas o que ninguém sabia era que Skylar não era como os outros. Ela crescerá longe deste mundo de escaninhos e concursos de popularidade. Sua infância fora passada em uma base militar no Japão, entre os gritos de treinamento e o som abafado dos golpes nos tatames. Seu pai, o sargento Caleb James, era um ex-fuzileiro naval condecorado, austero, mas profundamente justo. Sua mãe, Keiko, de origem japonesa e ex-instrutora de autodefesa das Forças Especiais, a apresentará aos 5 anos de idade as artes marciais tradicionais karatê, jiu-jitsu, aikido. Mas além das técnicas, Keiko lhe ensinara a as controlar, respiração, o vazio interior. Sua vida, até os 15 anos, tinha sido um equilíbrio perfeito entre força e silêncio. Acordar às 5 da manhã, meditação, treinamento, estudo rigoroso, poucas distrações, nenhuma tecnologia desnecessária. Skylar não conhecia o TikTok, ela quase nunca falava. Ela ouviu, observou, lembrou. Mas tudo desabou numa noite chuvosa numa estrada de montanha. Uma curva. Um carro aproximando-se a toda velocidade. A batida. O metal. O fogo. Ela acordou no hospital. Sozinha. Seus pais morreram instantaneamente. Desde então, seu mundo se tornou turvo e real. Ela foi enviada para morar com sua tia materna, Sharon, uma mulher afetuosa, mas sobrecarregada, que morava em uma pequena casa na Zona Sul. Skylar havia perdido tudo: sua casa, seus rumos, sua língua, sua rotina rígida. Ela foi jogada em um mundo barulhento, instável, caótico, onde os adolescentes falavam em códigos que ela não entendia. Ela não sabia como começar de novo, ela nem queria. A Roosevelt High tinha uma lógica própria, uma selva social. E no topo reinava o bando, a matilha. Um grupo de estudantes dominadores que impunham sua lei por meio do medo, do desprezo e da violência disfarçada. Seu líder, Jake Dawson, filho do vice-prefeito, era alto, loiro, autoconfiante e convencido de que o mundo lhe pertencia. Era o tipo de garoto cujos professores desculpavam tudo, que as meninas admiravam e que os meninos seguiam por medo ou inveja. Com ele, Ethan, Troy, o Muro Jackson, um colosso sem cérebro, sempre pronto para intimidar fisicamente aqueles que se destacaram da multidão. Brad Mason, com um sorriso cínico, sempre armados com respostas humilhantes e fotos roubadas. E Lexi Green, uma beleza fria e popular, cruel, capaz de destruir uma reputação com 3 palavras postadas nas redes. A regra deles: escolha uma presa todo mês, alguém novo, estranho, fraco. Eles quebraram pessoas como galhos. E naquela semana, seu olhar caiu sobre Skylar James. Ela era perfeita. Ethan, silencioso, isolado, diferente. Sem passado conhecido. Eles começaram sutilmente. Em primeiro lugar, olhares zombeteiros na aula. Então alguns sussurros enquanto ela passa. Ela acabou de sair de um hospício? Ela ao menos fala inglês? Do golpes no ombro nos corredores. Uma folha de papel arrancada de seu caderno. Um pedaço de chiclete grudou em seu armário. Skylar não disse nada. Não reagiu. Nem olhou para cima. Anotou tudo na memória. Observou os ritmos, os papéis, as falhas. Mas manteve o controle. Sua mãe lhe ensinara que aquele que ataca sem razão sempre revela sua fraqueza. Seja água. Espere o momento certo. Mas esse momento estava chegando mais cedo do que ela gostaria. Numa tarde de sexta-feira, quando a maioria dos alunos já tinha ido embora, Skylar caminhou sozinha até o portão do estacionamento dos fundos, onde Sharon a pegaria. O céu estava baixo, ameaçador. O ar estava pesado.
Jake e sua família estavam esperando por ele. Eles fecharam o portão. Lexi já estava filmando. Brad ria baixinho. Troy estalava os dedos. Jake se aproximou dela lentamente. Ele fingiu sorrir, mas seus olhos estavam vazios. Então, Ninja muda, você pode pelo menos falar? Ele disse, cutucando-a gentilmente com a ponta do dedo. Skylar não se moveu. Ela olhou fixamente para ele. Sem medo. Apenas um silêncio mais pesado que a chuva iminente. Você está com medo? Continuou ele, aproximando-se um passo. É normal. Você verá, não somos malvados. Só um pouco brincalhões. Ele levantou a mão. Talvez para dar um tapa nela. Talvez para puxar o cabelo dela. Mas em seu olhar, ela viu o mesmo brilho do acidente. Injustiça, arrogância e impunidade. E foi a gota d'água. Ninguém entendeu exatamente o que aconteceu. Foi rápido. Rápido demais. O tempo pareceu passar mais devagar, congelado no ar denso do estacionamento deserto. Jake se aproximou com a mão erguida, pronto para atacar. Mas antes que o punho pudesse ser desferido, Skylar se moveu. Todo o seu corpo se transformou em uma máquina precisa treinada por anos de disciplina silenciosa. Uma chave de braço, com um movimento brusco, ela agarrou o pulso de Jake e o torceu em um ângulo impossível. Ele gritou, com o rosto contorcido de dor, tentando se libertar. Sem aliviar a pressão, Skylar girou, agarrou o braço de Jake e o puxou para o chão. Uma torção de pulso estalou a junta, forçando-o a gritar ainda mais alto. Então, num gesto fluido e brutal, ela executou uma vassoura zob às pernas do quarterback. Jake perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no asfalto. O silêncio foi quebrado por seus gritos de dor. Troy, enorme e ameaçador, tentou intervir com os punhos cerrados. Mas Skylar, rápida como um raio, girou, desarmando Troy com um movimento desconcertantemente simples. Ela o empurrou violentamente. Ele bateu em um carro com um baque e recuou gemendo. Brad, o provocador, saltou para frente com o rosto endurecido pela raiva. Mas na pressa seu pé tocou o ar. Skylar havia dado um passo para trás, deixando vazio onde Brad pensava que encontraria apoio. Ele caiu para frente, com a cabeça batendo no chão com um estalo agudo. Permaneceu imóvel por um instante. Levou apenas 1 minuto. 1 minuto para Matilha, tão poderosa e temida, ser derrotada por aquele que eles haviam tomado como presa fácil. Lexi deu um passo para trás, o rosto pálido, os dedos trêmulos agarrando o celular. Ela havia filmado a cena inteira. O medo a paralisou. Nunca se sentirá tão vulnerável. Jake estava deitado no chão, gemendo de dor. Ele implorou com lágrimas nos olhos, para que alguém ligasse para seu pai. Skylar recuou lentamente, sua respiração calma, seus olhos duros como aço. Ela não sorriu. Ela não gritou. Ela simplesmente disse, com uma voz firme e gélida: Eu avisei. Nunca mais chegue perto de mim. O vídeo, primeiro compartilhado no pátio da escola, depois circulou nas redes sociais. No TikTok, a ação viralizou. Em poucas horas, milhares de estudantes, além de internautas de todo o país, estavam assistindo, comentando e compartilhando. Skylar, a garota quieta, tornou-se a garota que quebrou a matilha. A escola Roosevelt foi pega de surpresa. Professores sobrecarregados tentaram encobrir o caso, temendo um escândalo. A administração pediu cautela repetidamente e ameaçou com sanções. Jake, humilhado além da conta, exigiu que Skylar fosse expulsa por perturbar a paz. Chegou a ameaçar os pais dela e a pressionar a prefeitura. Mas a tia de Skylar, Sharon, uma ex-promotora experiente, não deixou nada passar. Ela contratou um advogado. Graças ao depoimento de testemunhas e ao vídeo, ficou claro que Skylar simplesmente, legitimamente defendido. A escola tentou minimizar o ocorrido, mas o estrago já estava feito. Skylar se tornou uma lenda viva. No entanto, apesar de sua fama inesperada, ela permaneceu em segundo plano. As pessoas a evitavam, alguns a respeitavam, outros a temiam. Mas lá no fundo, algo borbulhava. As noites se tornaram mais difíceis. Pesadelos o assaltavam. Flashes de uma vida passada de gritos, fogo e metal retorcido. Um dia, enquanto vasculhava as coisas que sua tia lhe confiou, Skylar encontrou um caderno velho, coberto de poeira, escondido em uma caixa lacrada. Era o caderno do pai dele. Lá dentro, entre páginas amareladas, há notas enigmáticas, planos, diagramas e nomes codificados. Um arquivo fechado. Uma missão secreta. E acima de tudo, uma dúvida preocupante sobre a verdadeira natureza do acidente que levou seus pais. Skylar sabia que precisava entender, mas ela não estava sozinha. Nathan, um estudante solitário do ensino médio apaixonado por computadores e que já sofreu bullying da matilha, aproximou-se dela timidamente após a cena.
Posso ajudar você, disse ele calmamente. Tenho acesso a bancos de dados e tenho meus próprios motivos para querer entender quem Jake Dawson realmente é. Eles formaram uma aliança improvável. O que eles descobriram foi além de tudo que poderiam ter imaginado. Os James estavam trabalhando para um programa governamental clandestino. Um projeto secreto para treinar adolescentes em defesa corpo a corpo, combate e espionagem em áreas de alto risco. Sklar foi o protótipo vivo dessa experiência. Sua educação rigorosa, seu silêncio, sua força não foram obra do acaso. Ela sempre estivera preparada para enfrentar perigos muito maiores do que os de uma escola. Mas por que ela foi deixada sozinha após a morte dos pais? Por que ela nunca foi informada? As peças do quebra-cabeça ainda não estavam se encaixando. Esse mistério, ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante, levaria Sklar em uma jornada que misturava a luta pela verdade, confrontos inesperados e autodescoberta. A noite já caía sobre Chicago havia várias horas. O vento frio farfalhava as folhas secas nas ruas desertas. Sklar caminhava perto da Roosevelt High School, com sua mochila do exército apertada contra o peito. Uma sensação familiar percorreu sua espinha. O perigo. Ela nunca foi de ignorar seus instintos e naquela noite, eles estavam gritando a plenos pulmões. Na esquina de um beco mal iluminado, ela avistou silhuetas escuras. 4 homens de terno, com silhuetas rígidas e gestos calculados, pareciam estar à espera de alguém. Seus olhares percorriam a área como predadores. Sklar congelou, escondendo-se atrás de um container. A presença deles não era um bom presságio. Ela recuou lentamente, procurando uma maneira de escapar sem ser vista. Mas ela sentiu perigo. Sem emitir nenhum som, ela girou nos calcanhares e saiu correndo, com o coração batendo forte. Ela encontrou Nathan, seu leal aliado, em um lugar que ele conhecia bem, um armazém abandonado nos arredores da cidade. O lugar, coberto de poeira e sombras, era um labirinto de caixas velhas e máquinas enferrujadas. Ninguém veria procurá-los aqui. Nathan, com dedos ágeis, ligou seu laptop e examinou os dados, enquanto Sklar desempacotava uma velha maleta que havia trazido da casa de sua tia. Lá dentro, ela encontrou um arquivo secreto, escondido sob uma camada de roupas militares velhas. Ali finalmente a verdade irrompeu como um trovão. Seus pais. Eles não eram apenas soldados leais. Eles descobriram anos antes que o programa governamental no qual estavam trabalhando tinha um propósito muito mais sinistro do que o que lhes havia sido apresentado. Este programa não treinou apenas adolescentes para missões defensivas ou humanitárias. Não. Era uma rede clandestina projetada para criar agentes de elite, enviados em operações secretas e ilegais ao redor do mundo. Missões sem lei, sem fé, onde a política oficial não via nada. Seus pais queriam se aposentar. Eles tentaram alertar, fugir. Eles foram eliminados. Sklar de repente percebeu que ela havia se tornado o alvo. O programa queria dominá-la, controlá-la ou pior. Mas desta vez ela não estava sozinha. Ao seu lado, Nathan, um hacker brilhante, corajoso e leal, estava pronto para arriscar tudo. Juntos, eles elaboraram um plano. Sklar usou seu telefone para registrar tudo o que havia descoberto. Os documentos, as provas, os nomes dos responsáveis. Ela enviou tudo para uma jornalista investigativa de Chicago, Emma Collis, conhecida por sua coragem e integridade. Então, no movimento ousado, Sklar atraiu os homens de terno para um local que ela controlava. Um antigo galpão, equipado com câmeras escondidas. Foi um confronto brutal, uma guerra de sombras e silêncio. Mas Sklar, treinado por anos de disciplina marcial e mental, manteve-se firme. Ela venceu. A luta a deixou exausta e marcada. Cicatrizes invisíveis, sacrifícios que ela nunca revelou. 6 meses depois, a vida mudou. Sklar agora vivia sob uma identidade falsa, em uma pequena casa tranquila nos arredores de Chicago, com sua tia Sharon. O governo tentou encobrir o caso e fazer as evidências desaparecerem. Mas as revelações do jornalista Colin semearam dúvidas na opinião pública. Na Roosevelt High School, tudo mudou. O bando não existia mais. Jake Dawson havia abandonado a escola, levando consigo as sombras de sua arrogância. Nathan, por sua vez, havia se tornado mais que um aliado, um irmão de coração, um amigo inabalável. Um Sklar? Ela permaneceu a mesma, calma e discreta. Mas agora ninguém mais a subestimava. Ela se tornou uma força invisível e indomável.